Muito grata. A partir deste momento, então, essa sessão está sendo gravada e eu já vou tornar a Elza Gabriela a nossa moderadora a partir deste momento. Eu gostaria, antes de que a Elza começasse as suas atividades aqui conosco, de antemão agradecer a disponibilidade do professor Leonardo em estar conosco aqui. É sempre um grande prazer ouvi-lo e tenho certeza que vai trazer muitas contribuições para os nossos profissionais que atuam na atenção primária, principalmente os nossos supervisores e os médicos da atenção primária. Nós também convidamos os nossos residentes em medicina de família e comunidade e também os internos da medicina de família e comunidade da Universidade Federal para participar desta sessão. Muito obrigada, professor Leonardo. Elza, é tudo com você. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Savassi, primeiramente, professora Ana. Professora, só antes da gente começar, eu não estou conseguindo tornar ele apresentador, para poder compartilhar a tela. Também não estou compartilhando a minha, não consigo. Se a senhora puder fazer ele compartilhar a tela, e aí eu continuo, porque eu não estou conseguindo, aqui não tá dando, eu não consigo. Tá sem áudio sua. Acabei de tornar o professor Leonardo o apresentador desta sessão. Pronto, obrigada. Grata, professora. Então tá, gente. Ele vai ficar aqui, que eu não sei quantas horas vai demorar. Tem alguém com áudio ligado. Por favor, não tem problema não. Por favor, gente. Dá choque não? Dá choque não. Tomara que não. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Inicialmente, ser grata à Keila, professora Keila, que organizou isso junto comigo, né? Keila pensando em datas e tudo. A professora Ana Lúcia Escobar sempre, né? Tutora aqui dos Mais Médicos. Esse pedido ao professor Leonardo Savassi surgiu das nossas reuniões, né, de tutoria, juntamente com os supervisores, em que a gente teve constantes citações, né, da escala Coelho Savassi, em inúmeras apresentações, na minha apresentação, depois na apresentação da professora, gente, eu esqueci o nome da professora agora, mas também tivemos outra, e aí surgiu o professor Arlindo colocando a necessidade do médico de família e comunidade conhecer, compreender, saber utilizar a escala, né? E a gente nunca tinha tido. Eu falei que em um determinado momento a gente realizou isso para os agentes comunitários de saúde, principalmente com um movimento que a gente está tendo mais forte agora de Planifica SUS, né? Então, acho que é importante a gente conhecer, que vai de amplamente conhecer o território para além de determinação geográfica, né? Compreender a família, a comunidade, acho que é isso. Ser muito grata, agora apresentando o professor Leonardo Savassi, professor associado, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Tem inúmeras apresentações que eu faria aqui, vou colocar algumas, só supervisor, né, de MFC em atenção domiciliar da UFOP, coordenador e colaborador da UFOP, junto à Universidade Aberta do SUS, membro do grupo de pesquisa em saúde também da UFOP, médico da atenção domiciliar também, da GEAD da Unimed, diretor do departamento de pós-graduação estricto sensu da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, na atual gestão também, e doutor, né, em Ciências de Saúde Coletiva, mestre e doutor. Mas eu acho que ele dispensa apresentações. Antes de tudo, um cara gente boa. Eu acho que é isso que tem como definir o professor Leonardo. Sem mais delongas, professor, o senhor aí, está com o senhor a palavra. Eu antes gostaria de perguntar se alguém tiver alguma dúvida, se pode interromper ou se o senhor prefere só no final mesmo as nossas colocações. O que vocês acharem melhor, gente. Eu fico à disposição. Estou aqui por conta de vocês. Tá? Normalmente aqui nas nossas reuniões, os Mais Médicos, a gente coloca sempre no final. Acho que talvez seja mais interessante assim. Tranquilo. Para ir. Beleza?
Bom, Elza, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, professoras. Sempre um prazer falar do tema, né? Professora Ana Lúcia, muito obrigado também. E, assim, eu vou confessar para vocês que depois de 20 e alguns anos pesquisando, acho que o que eu tenho de mais difícil é conseguir fazer o melhor recorte das apresentações para trazer aquilo que é importante. Então, assim, eu parti de um princípio que a gente vai dar uma geral, né, na própria escala e no conceito de vulnerabilidade familiar. Então, eu trouxe aqui algumas questões conceituais importantes e um pouquinho das evidências de uso que podem drenar aí para sugestões para vocês de uso no dia a dia, a partir de algumas evidências de estudos que usaram a escala para fins bem relevantes no âmbito da atenção primária. Mas também eu tenho aqui coisas que não estão nessa apresentação, do tipo a definição de cada sentinela que tem ali, enfim. Tem algumas questões mais específicas e aí a gente pode deixar para o final, e se realmente tiver muita dúvida nesse sentido, a gente pode abrir também essa apresentação e apresentar mais um pouquinho para vocês ao final, tá? Eu vou, então, compartilhar minha tela, gente. Então, a temática que foi me pedida é da teoria à prática na atenção primária, né? A Elza já me apresentou, né? Aqui minha declaração de conflito de interesse, não tem nenhum conflito de interesse do ponto de vista financeiro, mas, por exemplo, no ano passado eu fui consultor da Organização Pan-Americana justamente para vulnerabilidade familiar. E aí é importante falar para vocês que é uma temática de especial interesse, então, assim, de um médico de família que atua na atenção primária e pesquisa sobre vulnerabilidade familiar, então é desse ponto de vista que eu vou trazer aqui para vocês essa apresentação de hoje, né? Então, assim, se a gente for falar da escala, a escala é essa, né? Assim, é uma escala que envolve sentinelas de risco, né? Com pontuação para cada uma dessas sentinelas. Então, por exemplo, lá na casa da pessoa, né, daquela família, tem 2 acamados. Você vai ter 3 pontos por acamado, vezes 2 acamados, 6 pontos. Se além disso, né, um deles é hipertenso e diabético, mais 2 pontos, então já vão para 8 pontos, né? Se estão todos os 2 desempregados, mais 4 pontos, né? E aí a gente já vai para 10 pontos, né? Para 12 pontos, perdão. Então, assim, essas sentinelas são aquelas sentinelas que estão presentes em todos os sistemas de informação da atenção primária, sentinelas para as quais, né, os agentes comunitários de saúde estão o tempo todo preenchendo as fichas de visita, né, toda vez que eles vão no território, que quando a escala foi pensada era a ficha A do CIAB, e que atualmente, né, são as fichas de cadastro domiciliar e territorial, para olhar, por exemplo, as condições de saneamento e a relação morador-cômodo, e as fichas de cadastro individual para olhar as sentinelas de risco, né, individuais. E essas sentinelas de risco vão drenar para um score. Os números deles são ruins. O Vini tem média de 0,24, o Rafinha 0,26, o Martinelli 0,19, o Matheus Cunha. Eu achei que eram os números da escala. Alguém falou que os números estavam ruins, eu falei, deve ser o número ruim da escala, né, que não está dando para ler. Dando para ler tranquilo. Mas é porque tem um áudio de fundo aí do analista do Sport TV sobre a seleção brasileira, o time da CBF. Tá bom, vamos em frente. Acontece, gente. Então, assim, essa sentinela de risco, essa pontuação vai dar uma soma, e essa soma vai dar para aquela família um score de vulnerabilidade, que é a pontuação de 0 a 4 pontos. A gente chama de vulnerabilidade habitual, entendendo, né, que a vulnerabilidade, ela não existe não vulnerável, mas existe uma vulnerabilidade que a gente vai chamar de habitual, não existe vulnerabilidade ausente, né?
E que aí os scores 5 e 6 dão uma vulnerabilidade menor, 7 e 8 média, 9 e mais do que 9 vulnerabilidade máxima. Quem pensou essa escala pela primeira vez, né, foi o Flávio Coelho. Então, assim, o pessoal da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade brinca muito com essa figurinha aqui, falando que eu sou o Coelho Savassi, né? Mas, na verdade, Coelho é essa pessoa aqui, ó. Esse é o Flávio Coelho, que foi quem, lá nos anos 2000, 2001, ele teve a brilhante ideia de falar assim, escuta, os agentes comunitários de saúde vão lá no território e coletam uma montanha de dados. Joga esse dado num sistema de informação, digita, manda a ficha para o digitador. Isso vai para o município, que vai para o estado, que vai para o governo federal. E a gente não usa isso para nada? Não, vamos usar isso para definir quais famílias precisam. Então, lá em 2002, ele pensou nisso, lá no município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, depois, eu e ele sentamos e produzimos os artigos que deram origem, então, à escala que vem sendo utilizada de uma forma ampla. Então, não existe um Coelho Savassi, mas existe o Flávio Coelho e o Leonardo Savassi, que são os dois autores aí da escala. Tá? Bom, é um pouco disso que eu falei, né? Então, assim, em 2003, na Associação Médica de Minas Gerais, o Flávio apresentou pela primeira vez o instrumento. Vários colegas começaram a usar, inclusive no interior de Minas. Aí, em 2004, tem a publicação do primeiro artigo, no segundo número, né, da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Depois a gente ainda tem uma publicação de um segundo artigo em 2002, de sistematização, e aí sim, já com uma outra colega, Joana Lourenço Lage, também do município de Contagem, onde a gente procurou, se vocês forem atrás desse artigo, gente, ele é o mais tranquilo para vocês entenderem o que é cada sentinela. Então, se alguém tem dúvida no que significa, né, acamado, hipertenso, deficiência física, deficiência mental, esse artigo vai dar as respostas para vocês, vocês podem ir atrás deles. E aí vocês veem aí que no ano passado, né, a última vez que a gente fez essa média, eles estavam aqui com uma média. Ele fechou o áudio, professor. Fechou mesmo, professor. Ah, fechou o meu áudio também, né? Fechou geral e o meu foi junto, tá bom. Excelente. Então, assim, esses artigos aqui têm essas citações, e aí eu vou trazer um pouco da revisão integrativa, tá? Esse artigo aqui, ó, se vocês tiverem dúvidas sobre o que significa cada sentinela, procurem por esse artigo aqui, Sistematização do Instrumento de Estratificação de Risco. Ele foi publicado no Journal of Management and Primary Healthcare, que apesar do nome estar em inglês, é um artigo em português. É uma revista nacional, tá? E aí esse artigo aí explica as sentinelas para quem tem dúvida do que é a definição de acamado, o que é a definição de deficiência física ou mental. E aí a gente fez uma revisão, na verdade nós já fizemos 2 revisões, né? A primeira revisão, ela foi uma revisão integrativa da escala, ela é uma revisão que está em constante andamento. Então, toda vez que um novo artigo sai, a gente inclui nessa revisão integrativa. E depois, na consultoria que a gente fez para o Ministério da Saúde, a gente fez uma segunda revisão, mas aí nós revisamos o conceito de vulnerabilidade familiar, que nós vamos falar também mais à frente. Essa revisão aqui traz as evidências. E aí eu quero que vocês olhem para essa revisão de forma a entender quais podem ser as utilidades da gente ter a classificação aí da escala, né? Então, nós pegamos aqui uma revisão integrativa contínua, a gente usa Cielo, Lilacs, Google Acadêmico, a gente faz alerta de citação no Google Acadêmico, né?
Então, a gente, toda vez que tem um artigo que cita o artigo original, a gente consegue puxar as evidências. E aí tem muita coisa bacana, sabe, gente? Assim, a escala ela pode ser usada para identificar práticas educativas, necessidade de práticas educativas em saúde. Então, a gente pode pegar, né, famílias vulneráveis e identificar aquelas mais vulneráveis para fazer ações de educação em saúde, né? A gente pode priorizar visitas, e aí tanto dos agentes, quanto do médico, quanto do enfermeiro, né? Então, assim, a gente prioriza, a gente pode usar para priorizar a visita. Então, nós temos vários pacientes que têm demanda de cuidado domiciliar, a gente não sabe qual que a gente visita primeiro. A gente pode começar pelas famílias mais vulneráveis. Favorece o planejamento das ações em geral. Então, assim, você pode usar a escala como um elemento fundamental para planejar ações, né? E definir dentro do território quais famílias ou quais núcleos, né? Assim, qual microárea, por exemplo, tem mais demanda de você organizar as ações com prioridade. Então, na microárea 1, 30% das famílias são vulneráveis. Então, nós vamos começar pela microárea 1. Depois, a segunda microárea que tem mais famílias vulneráveis é a microárea 4, que tem 28%. Então, depois a gente vai priorizar a microárea 2. Aí a microárea 5, ela tem lá menos de 5% das famílias vulneráveis. Então, nós vamos organizar as ações de saúde coletiva no sentido de priorizar aquela microárea que tem mais famílias vulneráveis, né? Aqui, da mesma forma, na Revista Latino-Americana de Enfermagem, né? Subsidia o planejamento de visitas domiciliares, ações de vigilância e maior compreensão sobre a vulnerabilidade das famílias atendidas, né? Isso tudo são artigos ou publicações em eventos, tá, gente? Então, tem publicação em congresso, tem artigos, né? Revista FIS, Revista Latino-Americana de Enfermagem, e a gente vem fazendo essa revisão e trazendo essas evidências, tá? Esse artigo é muito legal. É um artigo que foi feito em São Paulo, né, que mostra que para ensinar estudantes de graduação, em especial dos primeiros períodos, é muito interessante você usar a escala, porque o aluno, a gente que é formado, não, mas o aluno, ele chega lá na unidade achando que é assim, né? Bebeu água, vai ter verme. Bebeu água não tratada, vai ter verme. Respirou bactéria, vai ter pneumonia. Uma relação sempre causa-efeito, né? Problema, solução, causa-efeito. E aí, a Patrícia, né, Sampaio Chueri, que é uma preceptora, uma médica de família, ela fez esse trabalho trazendo essa questão de, olha, a escala mostra que tem uma série de sentinelas que estão associadas e que isso pode trazer ali para o ensino em saúde uma coisa, né, interessante no sentido de desmanchar essa questão de linearidade das questões em saúde e demonstrando a correlação entre diferentes sentinelas. Então, geralmente, aquela coisa que tem aquela família que tem baixas condições de saneamento também é uma família que tem, por exemplo, um número de moradores cômodo desfavorável, muita gente morando na casa com pouco espaço para eles, né? Que ali, muito provavelmente, você tem um maior risco para desemprego ou drogadicção. Então, é bem interessante a gente fazer esse uso da escala também para enxergar isso, né? Que são essas observações que ela traz aqui, tá? Bom, no processo de trabalho da enfermagem, né? Então, existem estudos interessantes que mostraram, né, que a escala pode servir para organizar a implantação de programas e sistematizar a assistência de enfermagem. Mostram que os enfermeiros fazem mais visitas a famílias de médio e alto risco, ou de média e alta vulnerabilidade, enquanto os médicos, por exemplo, vão atuar em famílias que têm mais o critério clínico do que o critério vulnerabilidade, né? Teve um estudo legal também em 2014, então já tem 12 anos, né, que mostra que eles usaram na educação mesmo, formal, né, lá na escola, né, no ensino médio, no ensino básico, que eles usaram a escala e, a partir dela, identificaram famílias, né,
que a escola deveria abordar para as questões gerais de saúde coletiva e tal, mas dentro da escola. Então, identificam-se famílias vulneráveis que podem ser foco de ações da escola. Esse trabalho aqui, ó, da TESA, né, ela mostra uma evidência, e aí já falando um pouco das evidências da escala, né, uma evidência que demonstra que famílias mais vulneráveis tinham tinham crianças com mais atraso de desenvolvimento infantil. E aí aqui a gente tem evidências, por exemplo, ó, que nas faixas etárias 3 a 4, 4 a 5 ou 5 a 6 anos, na faixa etária de 3 a 4 e 4 a 5, as crianças tinham mais dificuldade para socialização do que as crianças que tinham famílias em vulnerabilidade habitual. Que para cognição também, quer dizer, você tinha diferença entre os scores de cognição para as crianças de famílias vulneráveis quando comparados a famílias de vulnerabilidade habitual. Então, toda vez que você tem um asterisco aqui, você tem uma evidência marginal, né? E aqui, ó, para o desenvolvimento motor, uma evidência muito, muito forte, né? De que há diferença, quer dizer, as crianças que eram filhas de famílias vulneráveis, elas tinham mais atraso de desenvolvimento. Então, se a gente tiver, por exemplo, alguma demanda de procurar por crianças que tenham atraso de desenvolvimento, talvez usar a escala e partir para as famílias mais vulneráveis pode ser uma estratégia interessante. Aqui, esse estudo foi feito pela Fiocruz do Rio de Janeiro, na comunidade de Manguinhos, né? Então, aqui vocês veem aqui no mapa o desenho da Fiocruz, ó, e aí eles fizeram uma avaliação quanto a risco de arboviroses. E aí, o que eles encontraram? Olha que interessante. Eles fizeram um mapa de calor, né, dos locais onde você tinha uma maior chance, né, o maior risco de você ter dengue, zika e chikungunya, e chegaram à conclusão que o único, ou praticamente o único, porque tem aqui, né, um p-valor também para o sexo do chefe da casa, mas o único valor, a única variável que demonstrou uma correlação entre a maior incidência de arbovirose foi a vulnerabilidade familiar. Então, percebam que a renda familiar não mostrou evidência de correlação com vulnerabilidade, de correlação com maior risco de dengue, zika e chikungunya, mas a vulnerabilidade familiar, sim. Meu trabalho, né? Estão mostrando para a gente que provavelmente a vulnerabilidade familiar, a vulnerabilidade familiar pode ser um bom indicador para você mandar o agente de controle de endemias vistoriar a casa em busca de focos, né, do Aedes. Porque, aparentemente, a vulnerabilidade familiar teve mais correlacionada ao risco de dengue, zika e chikungunya do que a própria ou presença, por exemplo, de ajuda governamental, que seriam as bolsas. Então, percebam como que a escala pode ser potente e a vulnerabilidade familiar pode ser um conceito potente nesse sentido, né? E aí, gente, eu sei que eu estou falando para médicos do Mais Médicos, né? Mas, assim, aqui a gente achou um volume bem interessante de pesquisas no âmbito da saúde bucal. Então, ainda que a gente esteja falando para médicos, eu não vou deixar de falar das evidências que a gente encontrou em saúde bucal. Então, a gente tem, né, desde lá de trás, os estudos que falam que vale a pena também se organizar o cuidado, né, o processo de trabalho das equipes de saúde bucal e as demandas, até estudos que demonstraram mesmo que tem evidência que mostra que em famílias vulneráveis tem mais doença em saúde bucal. Então, pessoas que moram em famílias de maior vulnerabilidade familiar têm pior autopercepção da sua saúde bucal. Associação significativa entre vulnerabilidade familiar e doença cárie com necessidade de tratamento.
risco relativo de 2,08, ou seja, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, em famílias vulneráveis, têm 2 vezes mais chance de ter cárie do que pessoas que não vivem em famílias vulneráveis, né? Outro estudo, fizeram uma integração do INASB, que é o Índice de Necessidade de Atenção em Saúde Bucal, e a escala, e aí você consegue identificar, por exemplo, que se você tem um grupo que tem o INASB elevado, a escala, a vulnerabilidade familiar elevada, você vai ter ali, por exemplo, um perfil epidemiológico de idosos sem acesso à saúde bucal e alto risco para doença periodontal. Então, a gente cuida de idoso, a gente faz avaliação multidimensional de idoso. A gente conhecer a vulnerabilidade da família do idoso faz com que a gente tenha maior probabilidade de achar um idoso que tem uma demanda para doença periodontal. Tá? Aqui, esse grupo aqui liderado por Pérez Neto, é um grupo bem interessante, que é um grupo que fez uma série de pesquisas. Eles são salvo engano, da USP Odontologia Piracicaba, em São Paulo, e aí eles fizeram uma avaliação para uma série de coisas. Então, aqui, de novo, associação entre classificação de risco para cárie e a escala. Então, pior vulnerabilidade familiar, maior risco para cárie. Classificação de risco para doença periodontal dos pais e a escala. Então, quanto pior a vulnerabilidade familiar, maior a probabilidade dos pais dessas crianças também terem doença periodontal. Aí, no município de Ubirajara, também identificaram uma série de elementos em saúde bucal relacionados à vulnerabilidade familiar. Então, vulnerabilidade familiar tem relação com famílias mais numerosas, com menor renda familiar e com menos anos de estudo em média, né? Então, assim, alguns indicadores são parecidos, né? Então, por exemplo, a renda familiar pode estar ligada ao desemprego, ou moradores na família pode estar relacionada à quantidade de moradores cômodo da escala. Mas aqui, ó, maior insatisfação com a saúde bucal própria, maior vergonha ao sorrir e maior dificuldade, né? Deixar de dormir por questões periodontais. Então, percebam que saúde bucal e vulnerabilidade familiar andam juntos, né? Aqui, ó, nesse estudo aqui de Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, né? A implantação da escala de vulnerabilidade mais a classificação de risco em saúde bucal aumentou o número de atendimentos no dia e aumentou o número das primeiras consultas odontológicas, porque eles passaram a fazer busca ativa daquelas pessoas que precisavam mais. Aqui outro estudo em saúde bucal que mostra a associação da classificação chamada classificação de Wood, que também demonstra, né, a utilidade para você priorizar ou para você triar pacientes de alto risco em saúde bucal. E aí, gente, para não ficar só nas evidências, né, nós estamos indo adiante, né, a gente ainda tem um estudo muito legal, né, que demonstrou que a gente pode usar a escala para organizar o tempo de visita dos agentes comunitários de saúde. Então, fez-se um estudo, né? Inclusive, isso aqui é uma planilha que a Renata Gazagrande Guzella, que é uma enfermeira que fez a tese de doutorado dela na USP, baseado na escala, ela criou, então, esse instrumento, né? Que é um instrumento que você vai classificar as famílias, e depois que você classifica a família, ele vai te dar ali, a partir da classificação da família, sugestões de aprazamento, né, do tempo de visita, que fazem com que você melhore a probabilidade, né, de você atingir adequadamente as famílias. Então, esse quadro aqui, ó, ele mostra um perfil aqui de uma microárea 3 aqui, que tem muitas famílias vulneráveis, tá? Então, aqui é o quadro das famílias em relação à vulnerabilidade. Então, habitual, essa coluna aqui é da habitual, menor, média e máxima. E aí, o que acontece? Aqui vocês percebem que do total de famílias, 71 são muito vulneráveis. Se a gente fosse pensar aqui
em visitas domiciliares, num total de 617 famílias, você teria um número muito grande de famílias para visitar, sem uma organização de quem que você vai visitar a cada mais tempo ou menos tempo. E aí, o que ela faz? Ela pega as famílias muito vulneráveis e coloca uma visita a cada 15 dias, mas pega as famílias de vulnerabilidade habitual e coloca uma visita a cada 90 dias. E aí percebam que a gente pensando, né, nessa lógica de meia hora para cada visita do agente comunitário de saúde, né, eles fazem aqui uma lógica em que você pega as famílias mediamente vulneráveis e põe 45 dias, as famílias menos vulneráveis, vulnerabilidade menor a cada 60 dias, e aí você consegue organizar o cronograma desse ACS que está muito sobrecarregado. E isso vai gerar um total de 229 visitas, mas que no mês vão representar 115 horas. E aí, se você comparar radicalmente lá com a microárea 7, que é uma microárea que tem poucas famílias vulneráveis e muitas famílias com vulnerabilidade habitual, aqui você pode fazer um cronograma mais tranquilo, que você pega as mais vulneráveis a cada 15, mas aí você não precisa fazer 45, você faz 30, tá vendo? Para vulnerabilidade menor e média. E pode visitar as famílias de vulnerabilidade habitual a cada 45, tá? E aí, o que você faz? Você consegue distribuir isso numa lógica de 100 horas. E aí, olha a diferença. Aqui você está fazendo um pouco menos de visitas, né? Mas continua priorizando as famílias mais vulneráveis e continua mantendo um número de visitas razoáveis. Aqui, as 3 amarelas aqui são as microáreas intermediárias. E aí se estabelece 15, 30, 90 também, de acordo com o número. Mas se a gente tivesse, por exemplo, aqui um número estourado de famílias, então 600, 700, 800 famílias, a gente poderia pensar nessa lógica de 90, 60, 45 e 15. Entendem? Então, aqui, você consegue, a partir da percepção e da classificação da vulnerabilidade familiar, você estruturar as visitas num aprazamento maior ou menor de acordo com a demanda do ACS, e aí você não sobrecarrega demais. Se a gente for comparar a turma aqui, aqui seria um absurdo do número de visitas, o ACS muito sobrecarregado. Na verdade, mesmo tendo equipe estourada e muita família vulnerável, ele gasta 115 horas, quanto os demais gastam 100 horas, 98 horas, 99 horas. Tá? Bom, aí, gente, tem alguns questionamentos, e aí vocês vão estar diante, né, de questões do dia a dia, mas por que a escala define só hipertenso e diabético? Né? Por que a escala não define outras coisas? Por que a escala não leva em consideração hanseníase e tuberculose? Por que não? O que é o risco, né? O risco social, né? As sentinelas ali das baixas condições de saneamento. Por que não considera também álcool e tabaco, ou, por exemplo, vício em jogos, né? Como também algo que deveria pontuar. Então, assim, a gente fez esse artigo de 2012 que eu mostrei para vocês lá no início, mas a gente está de olho nisso. Então, por exemplo, a gente teve lá, né, o que a gente chama de critério IFES, né? Que eles fizeram essas sugestões, por exemplo, outras doenças crônicas, baixas condições de saneamento, incluir condições de dentro do domicílio, né? Doenças que causam isolamento a ser somadas ao score de deficiência mental, uso de drogas lícitas e ilícitas, dificuldade de locomoção, o ponto de corte da idade, incluir violência familiar. Outros já fizeram, então, o grupo lá da Federal do Espírito Santo fez essas inclusões e fez uma modificação da escala, então tem um artigo da Ciência e Saúde Coletiva que tem essas questões aqui pontuadas. O pessoal de Cuiabá, né, a Clarice Modesto, ela também fez algumas sugestões nesse sentido, então violência, né, o uso das drogas lícitas, tá?
No estudo de Manguinhos, né, aquele que eu falei das arboviroses, eles fizeram algumas ampliações e incluíram algumas questões na avaliação. Vocês estão me ouvindo, gente? Que deu um barulho de atraso. Estamos sim, estamos lhe ouvindo certinho. Última vez que eu fiz essa palestra, eu caí, né, Elcio? Fiquei um tempão fora. Aí dessa vez eu estou com um cabo aqui para garantir. Então, assim, o pessoal da Unicamp Piracicaba também fez algumas sugestões, né, de pontuação, por exemplo, baixo peso ao nascer, aleitamento materno não exclusivo. Então, tem vários autores que fizeram todas essas sugestões. E aí a gente tem uma coisa que é importante, gente, que é o seguinte, assim, a escala depende de sistema de informação. Se ela tiver que você ir no domicílio e aplicar um questionário, igual a gente fez essa revisão aí da Organização Pan-Americana de Saúde, que também eu tive que cortar algumas coisas, mas a gente viu que tem escala de vulnerabilidade familiar desde a década de 70 lá fora. E sob as mais diferentes visões. A gente tem escala que avalia a vulnerabilidade familiar do ponto de vista do cuidador. A gente tem escala que foi feita em hospital de alta tecnologia, em que você pergunta para a família se tem violência na casa dela. Assim, oi, tudo bem? Você sofre violência na sua casa? É mais ou menos isso, entendeu? Você tem escalas que avaliam a vulnerabilidade familiar do ponto de vista mais da psicologia, da saúde mental. Então, assim, eles usam muito aquelas questões de coping, Então, tem muitas. Só que todas vão na casa das pessoas perguntar ou vão aplicar um questionário. E a escala de vulnerabilidade familiar, ela já pega o que está coletado. Então, essa é a grande vantagem, mas também isso, de certa forma, limita a inclusão de outras sentinelas. Então, por exemplo, quando a escala foi feita em 2024, né, em 2004, quando ela foi feita em 2001, 2002 e publicada em 2004, a gente tinha um sistema de informação da atenção básica, que depois virou CISAB, que hoje é o CISAPS, que tem ganho uma série de outros elementos, por exemplo, triagem de insegurança alimentar, né? Por exemplo, a ampliação das doenças que são registradas, enfim. E aí, nesse sentido, a gente está esperando, né, e está trabalhando no sentido de fazer essas modificações. Mas, por exemplo, violência familiar, não tem no sistema de informação. E mesmo que tenha, o ACS não vai preencher aquilo que não é autorreferido. Ele é orientado a preencher o autorreferido. E grande parte dos ACS que a gente, dentro das nossas pesquisas, tem perguntado, falam que não se sentem nem seguros, nem confortáveis sequer de fazer essa pergunta no território. Você chega dentro da casa de uma pessoa que muitas vezes tem ali adolescente ou adulto ou chefe da família, membro de movimento de tráfico ou de milícia, né? E você vai perguntar para a pessoa se sofre violência em casa? Se não se sente seguro para isso, tá? Então, assim, a grande questão hoje é que a gente ampliou o sistema de informação da atenção básica e aí nós temos trabalhado no sentido de ampliar as possibilidades da escala, porque a gente é cobrado sempre a ter uma escala 2.0 considerando essas novas coisas. E aí uma das coisas que aconteceu, em 2025, a gente fez essa consultoria para a Organização Pan-Americana da Saúde. Nós chegamos à definição do que é vulnerabilidade. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente ter tempo de conversar. Mas, assim, a primeira coisa, a gente descobriu que vulnerabilidade é diferente de risco mesmo e não tem a menor dúvida. E que essas questões aqui fazem sentido. Então, o risco não é sinônimo de vulnerabilidade. Risco é quantitativo, é incondicional, representa perigo, independe das questões das pessoas, né? O risco é de base populacional, ele está presente independente de qualquer coisa.
Vulnerabilidade não. Vulnerabilidade, ela tem menos relação com o meio, mais relação com as pessoas. Como que as pessoas lidam com aquilo. Então, ela tem mais a ver com resiliência, com coping, com a capacidade do lidar com, né, de como as pessoas lidam com situações ou com estresses. Ela é mais variável, mais difícil de medir, mais qualitativa, ela tem mais a ver com o conceito de susceptibilidade. Então, o risco é perigo, é probabilidade. Vulnerabilidade e susceptibilidade, né? E é mais contextual, tá? Então, a gente chegou a um primeiro conceito, que a vulnerabilidade é uma balança que equilibra de um lado o risco e do outro lado a resiliência ou capacidade de resposta. Problema, a gente consegue medir muito bem o risco, porque a gente tem um tanto de sentinela de risco. A gente tem poucas sentinelas que avaliam a resiliência da família. Mas a gente sabe que fatores individuais ou sociais aumentam ou reduzem o risco à resiliência, que instituições e programas atuam diretamente na vulnerabilidade. Então, a gente discorda um pouco do conceito da saúde coletiva, de que existiria uma vulnerabilidade programática. Na verdade, os programas são resposta à vulnerabilidade, que aumentam ou reduzem a vulnerabilidade, mas não a vulnerabilidade em si, não são vulnerabilidade em si, e que políticas públicas alteram, né, mitigando ou reduzindo o risco, mas que a base, né, a família estendida, vizinhos, a comunidade, atuam ampliando a resiliência. E que aí, no meio disso tudo, a gente tem um conceito que ele é fluido, que ele é subjetivo, e que a escala vem para trazer um pouco de objetividade ao enxergar esse cenário, mas que, como todo instrumento ou como toda escala, ela não dá conta da vida e nunca vai dar. Tá? Bom, e aí nessa consultoria que a gente fez, né, no ano passado, a gente fez todos esses 6 passos aqui, então um documento de revisão de escopo, avaliação das sentinelas, nós estudamos o ESUS APS e nós estudamos o CIS-AB, CIS-APS, né? Então, nós estudamos a ficha de cadastro domiciliar e territorial, estudamos a ficha de cadastro individual, estudamos, né, a ficha de produção do ATS, estudamos o PEC, né? E, em cima disso, nós fizemos notas técnicas para o Ministério, identificando toda e qualquer sentinela que esteja ali e que possa ser utilizada. E fizemos algumas propostas para o Ministério, tá, em relação a isso. Então, olha aqui, ó, ficha de cadastro individual, ficha de cadastro domiciliar e territorial, e, em cima disso, a ficha CDS, que é a produção do ACS, onde ele atualiza esses dados. Atendimento individual, produção do PEC, a folha de rosto do PEC. E aí nós identificamos 23 sentinelas que estão presentes ali e que inequivocamente falam para a gente que tem vulnerabilidade. E isso é muito importante, porque nós estamos falando aqui vocês vão ver que o número vai dar mais do que 23, né? Vai dar 22 com 23, com 3, 26, mas é porque tem sentinelas que se repetem aqui e aqui, tá? O que acontece aqui, gente? A gente tem essas sentinelas todas como sentinelas que gritam para a gente que essa família pode ser vulnerável. Então, a gente deveria, mais do que aplicar a escala que nós vamos aplicar, inclusive que o Ministério vai incluir isso no prontuário, a gente deveria olhar para a ficha de cadastro, porque tem coisas que vão falar que essas famílias são vulneráveis. E a vulnerabilidade aqui, ela se situa em algum desses 5 campos de informação. Então, a revisão da literatura nos mostrou que essas sentinelas aqui, elas podem ser individuais, e os sistemas de informação têm várias, familiares, comunitárias ou sociais, espirituais, religiosas, que ainda não são coletadas. Tá? Então, a gente tem ali... a gente tinha no CIAB uma pergunta que perguntava se você tinha religião, praticava religião, e outra se você frequentava comunidade tradicional. A pergunta sobre religião sumiu. Então, apesar da gente ter um sistema de informação que coleta 200 informações diferentes numa família de 3 pessoas, tá? Uma família que tem um casal e um filho,
A gente coleta 200 e tantas informações do ACS. A gente não tem nenhuma que coleta questões relacionadas à espiritualidade e religiosidade, tá? E a gente também identificou sentinelas que podem alertar para vulnerabilidade familiar, tá? Que aí estão também espalhadas aqui nesses diferentes aqui, elementos, tá? Nas diferentes fichas, tá? Divididas entre individuais, familiares, comunitárias e existenciais ou culturais. E aí o exemplo, e aí qual que é a nossa proposta para o Ministério, né? Aqui está a proposta e depois eu vou voltar para falar das sentinelas. A nossa proposta para o Ministério, e aí eu estou fugindo um pouco da escala, mas eu acho que é importante falar isso para vocês, porque essas coisas estão acontecendo, né? Foi fazer isso aqui, ó. Uma proposta de, olha, tem algum indicador inequívoco de vulnerabilidade, você não precisa nem de aplicar a escala. Você já acha que a família é vulnerável. Ah, não tem nenhum indicador inequívoco, a gente pode trabalhar com indicadores que sejam sugestivos de vulnerabilidade. E aí sim a gente, né, vai correr atrás dos dados e aplicar, né? E se não tem nenhum dos dois, aí a gente vai pensar em considerar a família como vulnerabilidade habitual. Por quê? Porque se não tem indicador sugestivo, você não vai ter aqui nenhum das sentinelas da escala de vulnerabilidade, tá? E o que é indicador inequívoco, gente? É isso aqui, ó. O que inequivocamente, na nossa visão, né, vai falar, olha, essa família é vulnerável por algum motivo. Se ela for indígena, se ela não frequentou nenhum curso, ou seja, se as pessoas ali da casa têm analfabetismo, se você tem crianças de 0 a 9 anos que ficam sozinhas ou com outras crianças, se é membro de povo ou comunidade tradicional, se na identidade de gênero tem pessoas trans, se tem alguma resposta para qualquer um dos dois índices do risco de insegurança alimentar, se tem ou hanseníase ou tuberculose ou é pessoa em situação de rua. E aí hanseníase e tuberculose por quê? Porque são doenças estigmatizantes. E são doenças ligadas a baixas condições de saneamento, são doenças ligadas a condições do domicílio que levam ao adoecimento por exposição a uma situação insalubre. Tá? Se a pessoa mora num cômodo, se em área de produção rural, né, é assentado ou poceiro, tá? Então, essas questões falam para a gente que as pessoas são, a família é inequivocamente vulnerável, tá? Então, diante disso, olhando para isso, a família já é classificada como vulnerável, tá? E a gente também fez uma proposta de matriz de critérios em que a gente faz uma lógica para o Ministério de, olha, você tem um critério inequívoco, ou 3 critérios maiores, ou 3 menores, enfim. Então, a gente fez essas propostas para o Ministério no sentido de trazer soluções. Mas a boa notícia é que, a despeito dessas propostas que não foram adiante, o Ministério da Saúde ele está adotando a escala de vulnerabilidade no prontuário familiar, e esses dados vão ser calculados, pelo que eu entendi, né? Assim, eu não estou no Ministério da Saúde para saber, mas a escala de vulnerabilidade familiar de Coelho Savassi vai estar lá presente no prontuário do Ministério. Eles vão fazer um cálculo da vulnerabilidade, e nesse cálculo da vulnerabilidade, automaticamente, quando vocês forem atender um paciente, vocês já sabem qual que é a vulnerabilidade da família, ou vocês vão ter acesso ao cálculo automático da vulnerabilidade a partir do sistema de informação que o ACS preenche, tá? E aí, para terminar, gente, a partir dessa consultoria, a gente deu continuidade à pesquisa lá na Escola de Medicina, onde eu dou aula, tá? Então, nós estamos aí com um projeto de pesquisa, no qual a gente está comparando a classificação da escala com a percepção do ACS em relação àquela família, e aí vendo as similaridades e as discrepâncias. Então, de cara, eu já falo para vocês que existe um alto índice de concordância entre a percepção do ACS e a classificação da escala. Então, isso meio que valida a escala em relação à percepção do ACS.
nós ainda vamos fazer essa comparação em relação, né, esse aqui foi o estudo piloto, né, mas nós estamos dando continuidade em várias outras unidades de saúde com um cálculo amostral importante para validação nacional, mas demonstrando que realmente, assim, se a gente pega a percepção do ACS sobre a vulnerabilidade familiar, e o ACS é o que principal, o cara que mais entende das famílias, a gente mostra que a escala também tem um alto índice de concordância em relação a isso, mas nós também estamos buscando as discrepâncias, né? Então, nós pegamos aquelas famílias que os ACS acham que são as 10 mais vulneráveis, e aí estamos vendo o que nessas famílias que a gente identifica como sentinelas que deveriam, né, estar presentes também, tá? E aí nós estamos descobrindo muita coisa legal, tá? Assim, e eu acho, sinceramente, que muito em breve a gente deve ter informações interessantes no sentido de ter uma escala até bem mais completa do que a gente tem hoje, baseado nessas críticas que a gente recebeu de por que você não coloca falta de suporte familiar, por que você não coloca condição de higiene do domicílio, né? Mas a gente identificou coisas que são muito fundamentais, por exemplo, idoso morando sozinho. Idoso morando sozinho é um critério que deveria estar na escala, porque a gente consegue coletar esse dado, né? Pessoa com doença mental morando sozinho, né? Então, são questões importantes que nós estamos tendo a partir das entrevistas que nós estamos fazendo com os agentes comunitários de saúde. Então, assim, a nossa lógica, né, a partir da escala, junto com as sugestões das sentinelas, junto com a pesquisa da Organização Pan-Americana, junto com essa pesquisa de vulnerabilidade que nós estamos desenvolvendo, a gente enxergar essas sentinelas aqui, ó, nos campos individual, familiar, comunitário, social, espiritual, religioso, existencial, cultural. E aí, mais à frente, e aí essa é uma coisa muito importante, né, que é pegar uma proposta de escala, incluindo esses dados dessas pesquisas que a gente trabalhou, mas sugerir ao Ministério da Saúde novos indicadores a serem coletados. Por que espiritual e religioso não é coletado? Né? Por que a gente não coleta dados existenciais e culturais? Quer dizer, a pessoa tem uma visão da sua utilidade frente ao mundo, ela tem uma base existencial, ou, por outro lado, ela tem um elemento cultural que possa ser foco da vulnerabilidade, e aí, em cima disso, a gente pensar, né, inclusive, em sugerir ao Ministério da Saúde uma reformulação do sistema de informação. Tá? Não posso, né, nesse finalzinho de aula, faltando 5 minutos aqui para a gente terminar, deixar de convidar para vocês para 3 coisas. Posso, Elza? Pode, com certeza. Eu acho que tem uma galera que já viu todos. Eu tenho certeza que a Keila que ela já me falou que adora. Pois é. Então, primeiro, assim, o que aconteceu, gente? O Flávio Coelho, infelizmente, ele nos deixou na pandemia, sabe? Ele faleceu por Covid. O Covid levou ele, porque ele sempre foi um cara muito sociável, uma pessoa que necessitava de convívio com as pessoas, e, infelizmente, quando ele teve que se isolar e parar de atender e deixar de atender, ele declinou muito rapidamente e ele nos deixou durante a pandemia. Mas acabou que quem sempre respondeu dúvida da escala, as dificuldades e tal, sempre fui eu. Então, eu comecei a responder, toda semana chegava um e-mail com dúvida da escala. E aí, o que eu fiz? Eu criei um espacinho no YouTube para dar as principais respostas, que as pessoas perguntavam, como é que eu aplico? Aí eu indicava aquele vídeo. O que mudou na escala? Eu indicava outro vídeo, tá? Então, assim, se vocês quiserem me procurar lá, vocês fiquem à vontade, tá? E, assim, eu não sou youtuber, vocês vão ver lá que tem, sei lá, acho que 1.100, 1.200 pessoas inscritas. Eu não estou aqui para caçar like, pedir para ativar sininho, nada disso. Mas, assim, lá tem sido um espaço legal de diálogo. Então, as pessoas conversam sobre a escala lá,
e aí eu tiro dúvida. Então, se vocês quiserem, né, aprofundar na escala, podem ficar à vontade para ir lá. Segundo convite, né, que eu não posso deixar de fazer, é para vocês conhecerem o Tratado de Atenção Domiciliar. Afinal de contas, a escala nasceu, né, de uma lógica de identificar famílias prioritárias para visita. Mas é importante por quê? Porque uma vertente da minha carreira de docente está voltada para vulnerabilidade familiar, a outra está voltada para atenção domiciliar. Então, para quem quer atuar, quer se aprofundar em atenção domiciliar, vocês podem, né, fica o convite para vocês comprarem o Tratado de Atenção Domiciliar da editora Manoli, tá? Ele não é gratuito, né, é uma editora comercial, mas assim, se alguém está precisando se aprofundar na temática da atenção domiciliar, está aí. E aí, por fim, né, a novidade e a boa notícia é que também tem esse livrinho aqui pela editora UFOP, sobre atenção domiciliar, aspectos práticos para a formação. Esse aí vocês não precisam comprar, ele está disponível para download, porque ele é de editora universitária, né? Então é pela editora UFOP, ele está disponível para download aqui nesse QR Code, aqui, esse QR Code, né? Vocês fiquem à vontade para acessar aí o site da UFOP, né? Da editora UFOP, e aí vocês podem baixar o livro se vocês tiverem interesse em aprofundar para atenção domiciliar. Tá bom? Acho que foram meus 3 convites aí, turma. Agradeço e vamos conversar. Muito grata pela brilhante apresentação, sempre muito bom te ouvir. Léo, falar, né? Professor Leonardo, é sempre muito bom te ouvir, muito interessante a tua abordagem. Eu vou abrir para saber se alguém tem alguma pergunta. Tem uma pergunta antes que eu vou falar, apesar de já ter sido respondida, que está no grupo, que ela coloca justamente isso. Eu acho que é importante, que foi importante que você colocou, falando que na planificação, né, a escala de vulnerabilidade familiar já está sendo aplicada em todas as famílias, mas não tem um lugar específico para a gente colocar a pontuação. E a gente tem que fazer uma planilha, e aí a gente acaba que, como não está dentro do PEC ESUS, a gente não consegue sistematizar isso, por exemplo, para até as coisas que você colocou, né, sobre como realizar. É claro que você colocou bastante em estudo, mas para realizar na prática cotidiana, né? Mas a ideia é essa mesmo, assim, o Ministério da Saúde, eu acho que essa gestão da SAPES, né, Secretaria de Atenção Primária, ela teve muito essa preocupação de olhar para a vulnerabilidade familiar, sabe? Que é uma coisa que nas outras estava muito voltado para um olhar bem clínico, enfim. E não é que nós estamos abrindo mão da clínica, é porque isso se complementa, gente. Se a gente tem uma família que é vulnerável, a gente tem menor probabilidade dessa família aderir a qualquer questão medicamentosa ou a qualquer tratamento que exija medidas gerais, enfim. Seja pela vulnerabilidade pelas questões sociais ou pelas questões individuais ali, né? Então, o que a SAPES fez salvo engano, tá? Eu posso estar enganado, tá? Para de gravar aí, gente. Tô brincando, não precisa não. Mas salvo engano, porque foi público, né? O pessoal deve lançar esse incremento no PEC, né? No Prontuário Eletrônico do Cidadão, agora no Congresso do Conasens de Porto Alegre, tá? Que vai ser agora em julho. Então, muito provavelmente, nós vamos ter aí um cálculo automatizado a partir dos dados do agente comunitário de saúde, tá? Além disso, algumas pessoas criaram, né, planilha Excel para ajudar no preenchimento. Eu vou ser muito sincero para vocês, é uma dificuldade enorme, porque agora a gente tem o ficha de cadastro individual, a FCI, né? E quando a gente tem a ficha de cadastro individual, a gente vai ter essa dificuldade de você estar diante de famílias de tamanhos diferentes, e aí você não tem uma uniformidade das planilhas Excel, por exemplo, que uma família tem 2 pessoas, então são 2 linhas.
A outra família tem 8 pessoas, aí são 8 linhas. E aí mesmo eu tenho a minha doutoranda, ela está automatizando uma planilha, mas mesmo nessa automatização, você tem que ter 2 ou 3 lugares onde você tem que colocar o CPF da pessoa para puxar os dados da família, e depois esse CPF puxa o CPF dos indivíduos que vão estar ali para você fazer o cálculo das sentinelas individuais. E aí depois sim você migra isso para uma terceira aba da planilha, que é a planilha que faz aí sim o cálculo da vulnerabilidade familiar. Então não é simples. Era mais simples na época do CIAB, porque a ficha A tinha os dados do domicílio e os dados das pessoas que moravam na casa, mas por outro lado ali, e é por isso que não tem doenças crônicas, ali você coletava hipertenso, diabético, demência, tuberculose, Hanseníase acamada. e alcoolismo, né? E se alguém era acamado. Então, você coletava, tipo, 10 dados do indivíduo e eram só aqueles 10. Hoje, com a ficha de cadastro individual, você coleta coisa demais. Você coleta coisa do tipo, tem insuficiência renal, tem alguma outra doença crônica, você tem a doença crônica pulmonar, você tem insuficiência cardíaca. Então, assim, você tem uma série de outras coisas que você vai coletando, além dessas questões individuais de a casa é própria, não é se ele mora em área rural, se ele é poceiro, se é meieiro, se é dono, enfim. Então, todas essas coisas abrem um leque de novas sentinelas que a gente pode usar. Mas o Ministério está usando a escala tradicional, né, a escala desenhada lá atrás, para fazer esse cálculo da vulnerabilidade baseado nela, puxando os dados que estão cadastrados. Ok? Eu não tenho, no momento, não tem nenhuma pessoa de mão levantada. Eu tenho só uma aí pergunta minha, enquanto acho que não tem ninguém com mão ou pedido pergunta. Quando você falou lá atrás, você falou uma série, logo no início, estudos que não de aplicação da escala, né? Então, assim, eu achei interessante que não se restringe somente à visita domiciliar, né? A quem eu vou realizar ou não realizar visita domiciliar. De início, você já quebra com esse padrão que a gente tem e tem a tendência a achar que muito do que é falado também é especificamente para priorizar ou não priorizar visitas domiciliares, correto? A gente entra em outros aspectos, que o que eu olhei é uma abordagem não só de família, mas também abordagem populacional. A realização de, por exemplo, com doenças infecciosas e parasitárias, saúde bucal, se colocou ações programáticas para a saúde da criança, aprazamento de visita domiciliar, tempo de uso de visita domiciliar do agente comunitário de saúde. Então, se colocou uma série de funções, eu acredito que de classificação, vamos colocar como se fosse uma classificação de risco, se a gente pudesse colocar isso. Existe algum lugar que isso está posto? Que a gente pode, por exemplo, olha, porque essa aula, né, eu particularmente não tinha visto ainda esse tipo de abordagem. Muitas vezes a gente ouve, inclusive, na abordagem individual, por exemplo. A gente ouve muito falar, realiza a escala Coelho-Savassi dentro do consultório, mas eu penso que você colocou mais a abordagem para ação programática no ponto de vista dentro da medicina de família populacional, né? Mais do que indivíduo e família. Tem algum lugar que está escrito isso, que está dito isso? Porque no tratado, que eu lembre, eu não vi isso aí. Bom, tem algum lugar onde está escrito? Cara, no capítulo de vulnerabilidade do Tratado de Atenção Domiciliar, vulnerabilidade familiar, nesse material da OPAS, que eu tenho que lembrar se está público, em algumas materiais do Ministério da Saúde em relação à saúde da pessoa idosa. Mas, assim, o principal, se a gente está dentro do consultório, e aí a gente já conhece a nossa comunidade, o CCS já conhece a comunidade, e aí eles falam que você tem que fazer uma visita domiciliar. O que move a visita domiciliar? Não é o critério vulnerabilidade familiar, é o critério situação clínica individual.
Porque você não vai visitar uma pessoa porque a família é vulnerável. Você vai visitar uma pessoa porque ela é acamada, porque ela está impossibilitada de comparecer à unidade de saúde, porque ela tem que trocar uma ostomia, porque ela tem que fazer uma paracentese, aí já é mais do SAD do que do Serviço de Atenção Domiciliar, do que nosso. Enfim, porque tem algum motivo que impede, temporário definitivamente, e aí a definição do Ministério, dessa pessoa ir na casa dela. Então, eu acho que, assim, é uma definição muito mais do contrário, é uma definição do que define a atenção domiciliar, do que propriamente do que fala para que serve a vulnerabilidade familiar. Tá? Agora, a vulnerabilidade familiar, ela é um dado para você planejar. O quê? O que você quiser. Vamos pegar a mesma situação. Você está lá numa reunião de equipe que não conhece o território. A equipe acabou de ser implantada. Ou, por algum motivo, caiu um raio, o prefeito mudou a equipe, mandou todos os ACS embora porque mudou a gestão. Ou o convênio com a cooperativa dos ACS, qualquer coisa aconteceu, e aí você chega lá, tem uma equipe nova que não conhece a comunidade. A escala é ótima para isso. Porque a escala vai ser ponto de partida para você identificar as famílias que são mais vulneráveis. E a partir do momento que você identifica as famílias mais vulneráveis, você vai primeiro nelas e aí você vai ver os critérios clínicos individuais. Entendeu? Então você tem lá 40 pacientes que estão com demanda de acamado. Pego a base de dados do CIAB, né, do CISA-PS, né, CIAB. Pega a base de dados do CISA-PS e ver quais famílias são vulneráveis para você visitar primeiro, e aí você vai definir a demanda individual. E aí, por exemplo, para visita domiciliar, hoje você tem uma série de outras escalas que levam em consideração o critério clínico individual. Você tem a escala do Marco Túlio do Ceará, lá do Marco Túlio da Tatiana Fiuza, que é uma escala de escalas, mas, enfim, é uma escala que avalia as necessidades individuais para um atendimento domiciliar. Você tem a escala que a gente fez na UFOP para o idoso. Você tem a escala do Odilon Berens lá de ABCDE para você definir quem que você visita primeiro. Recentemente, um orientando de mestrado meu, que é o Camilo, ele pegou todas essas escalas, estudou todas, inclusive a IVCF, que a Jaine citou ali, ó. E aí, com todos os critérios de todas as escalas e mais os critérios do Ministério da Saúde, ele fez um grupo Delphi, né? E definiu os critérios que definem visita. Então, isso está publicado em 2 revistas aí diferentes. Nós ainda estamos esperando a resposta da revista de Medicina de Família para publicar esse artigo. Mas, enfim, tem algumas escalas que... E aí essa seria uma escala de critério mesmo, né? Assim, critério de AD1, entendeu? Tal. Esses são os critérios. Critérios maiores, né? E aí você tem outros critérios que seriam menores, que seriam critérios de que você deveria considerar visita domiciliar. Mas aí são critérios individuais. A família pode ser muito vulnerável, mas não tem nenhum acamado, todo mundo tem condição de ir na unidade, não é a melhor opção se fazer visita. O ACS, sim, e ele deveria ir de 15 em 15. Mas para o médico, para o enfermeiro, não necessariamente. Entende? Entendo perfeitamente. É justamente quando a gente começou a pensar nessa aula, foi justamente dentro desse critério mesmo, de compreender a escala para além da utilização individual, né? De compreender que ela pode trazer uma série de aspectos, foi inclusive uma fala que teve anterior, trazer uma série de aspectos, que não só utilizada dentro do consultório para decidir ou não uma visita domiciliar. Eu acho que você trouxe isso muito legal, da gente compreender que ela vai, e é por isso que ela é uma abordagem populacional, é por isso que ela precisa ser sistematizada, para que a gente possa, a partir dela, observar como é que a gente vai organizar o cuidado da população, né? Seja nos diversos aspectos, e não só a decisão de uma visita domiciliar ou a decisão de se essa família tem risco ou não tem risco. Ela abre a porta para a organização da minha equipe, por assim dizer, né? Sim. Da microárea, como você muito bem colocou. E assim, a gente entendendo família como uma unidade de cuidado
que é o que a gente deve, né? A gente cuida de gente, mas cuida das famílias dessa gente também, né? Então, a gente faz a abordagem das famílias. Então, assim, a nossa lógica é muito no sentido de, olha, sei lá, você tem 10 pessoas que precisam de cuidado domiciliar, voltando a falar de visita. Mas você não sabe quem que você vai visitar primeiro. Leva em conta a vulnerabilidade familiar, vai primeiro nas mais vulneráveis. Eu tenho que fazer uma ação educativa, mas eu não estou com dificuldade de definir no território qual que é a prioridade. Vulnerabilidade familiar, microárea que tem mais famílias vulneráveis. Tem que começar a fazer busca ativa de dengue. Eu não tenho um dado que defina epidemiologicamente onde que tem mais foco, porque eu não tenho esse levantamento ainda. Vai nas mais vulneráveis. Entendeu? Então, organizou o processo de trabalho. Saúde bucal, aquele tanto de evidência lá. Por onde que eu começo a fazer busca ativa em saúde bucal? Nas famílias mais vulneráveis, que é provavelmente ali que vai ter cárie. Onde que eu vou procurar criança com mais risco de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento na EMULT? Faz a vulnerabilidade familiar, provavelmente é ali que você vai achar famílias vulneráveis com crianças com atraso de desenvolvimento. E por aí vai. Provavelmente, não achei evidência, mas provavelmente em saúde mental, se você tiver que fazer busca ativa, famílias mais vulneráveis, provavelmente vão ter alguma correlação com vulnerabilidade familiar. Se questões muito mais físicas, tem, provavelmente psíquico também. Então, nas famílias vulneráveis é possível que a gente tenha maior isso. Mas nós não temos evidência disso ainda para afirmar. Tá bom? Por fim, você colocou que a indígena, eu sou supervisora da área indígena e eu sempre busco trazer isso aí para a minha lógica. Assim. Você colocou que o indígena já é uma sentinela de vulnerabilidade. Sim. E aí, assim, mas aí se eu trabalhar, por exemplo, dentro da saúde indígena, dentro da realidade aqui, eu não sei se isso existe para a população de rios e florestas, enfim, para a zona rural, que você trabalhou bastante, né, população rural, mas se existe uma possibilidade de uma escala, então, que analise dentro de todos serem vulneráveis, o que eu tenho que priorizar, quais são as visitas que eu tenho que priorizar, porque, por exemplo, os meninos têm essa dificuldade, eu falo os meninos, os meus supervisionados, assim, como que a gente prioriza e como que a gente realiza as visitas domiciliares aos prioritários, porque é bem complexo. Lógico que tem, e aí no conceito de saúde indígena, eu não falo só visita domiciliar médica, falo da organização e da estrutura de quem eu vou priorizar. Essa foi uma proposta que a gente fez para o Ministério de, assim, a gente foi chamado para fazer consultoria para CG Maia, que é monitoramento, avaliação estratégica, enfim, dentro da SAPS, né, da Secretaria de Atenção Primária. E aí nós apresentamos possibilidades de uso das sentinelas. Quando eu falo que indígena é inequivocamente, eu estou falando porque no nosso país, considerando as dificuldades que nós temos de acesso da população indígena à saúde, e num cenário em que há discriminação, e claramente há, inequivocamente, se a pessoa se identifica como indígena, algum grau de vulnerabilidade ela tem. Tá? Ponto. Agora, se você trabalha num DSEI, ou mesmo que você não trabalhe num DSEI, você trabalha ali numa área que cubra a população indígena, você vai partir do princípio que aquilo ali não é só uma família de risco, mas que você está numa situação, numa área de vulnerabilidade, porque todos compartilham os mesmos riscos, né? As mesmas sentinelas de risco. É a mesma coisa quando você está numa comunidade que não tem acesso a esgoto, lixo, enfim. Já é uma comunidade que está em risco, todas as pessoas ali. Então, você pode usar a escala e utilizar os outros elementos da escala para você classificar, porque aí você vai priorizar o indígena, que além de indígena, ele tem drogadicção, o indígena, que além de indígena, mora numa coisa que ele não tem acesso à água tratada,
ou que tem muitos moradores por cômodo, que é até difícil de medir, porque se ele mora numa oca, a oca tem um cômodo. Então, é um outro cenário de avaliação. Talvez essa não seja uma boa sentinela, né? E por aí vai. Então, assim, só para ficar claro, quando eu mostrei aquilo, eu mostrei para vocês o seguinte, aquilo não é a escala de vulnerabilidade. Aquilo é uma análise de todas as sentinelas que estão presentes no ESUS. Então, por exemplo, pessoas trans, na ficha de cadastro individual, são pessoas que estão em risco. Então, algum grau de vulnerabilidade elas têm. Então, elas deveriam ser priorizadas em qualquer lógica de política de saúde pública. Foi para isso que a gente fez essa análise. Mas essa é uma análise das sentinelas que tem no CISA-AB, no CISA-PS, né? Não necessariamente é um elemento da escala. E você pode aplicar a escala no indígena, até porque na escala de vulnerabilidade clássica você não tem indígena como um indicador, porque na ficha A do CIAB você não tinha esse dado, tá? Mas que mais para frente pode ser que a gente incorpore, tá? Eu acho, a gente já passou aí 18 minutos, né, do nosso tempinho. Eu quero, então, ser grata, novamente, sempre à disposição, sempre que eu solicito, ao professor Leonardo Savassi, muito grata sempre. Grata a Keila, a professora Ana, grata a todos que estiveram até agora assistindo a gente. Um abraço a todo mundo. Professora Ana, deseja falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do professor Leonardo e cumprimentá-lo pela excelência da apresentação. Parabéns, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.